E nós convidamos a nossa amiga, irmã, coordenadora da área da infância de Uberaba, Renata Borges. Seja bem-vinda, Renata, para conduzir nossos pensamentos na prece inicial. Obrigada, Zu. Boa noite a todos. Que Jesus nos ampare e proteja. Pensando nesse encontro que nós estamos tendo, eu gostaria de, antes de fazer a prece, a gente lembrar do Evangelho no capítulo 6, no item 5. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Então, eu gostaria da gente relembrar o quanto é importante nós, espíritas, buscarmos o conhecimento, em qualquer área, né? A gente deve aprender de tudo, ler de tudo, ver de tudo e reter o que é bom. Essa é a nossa tarefa. E ensinar isso às nossas crianças e aos nossos jovens. Então, eu gostaria de pedir, nós entremos em sintonia, agradecendo a Deus, a Jesus e a boa espiritualidade que sempre nos ampara por estes momentos, por esta oportunidade de estarmos juntos, aprendendo em nome do seu Evangelho. A evangelização é uma tarefa muito importante, todos nós sabemos disso, mas é de muita responsabilidade. Então, nós sabemos também como Deus chegará e perguntará aos pais: que fizeste dos filhos que lhes confiei? Eu acredito também que Ele fará a mesma pergunta a nós evangelizadores, né? Que fizeste dos filhos que lhe confiei, que lhe entreguei, né? E que muitos destes fomos nós que desviamos outrora, e agora estão em nossas mãos. Então, que Jesus nos ampare, nos proteja, nos dê força, equilíbrio, para a gente continuar nessa tarefa bendita, né? Em nome do Cristo. E colocando o Cristo no coração destas crianças e desses jovens, tão carentes disso, não é? Eu gostaria de rezar o Pai Nosso, que é a oração que Jesus nos ensinou. Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, na terra e no céu. Ai, Zu, fiquei tão emocionada que perdi a conta. O pão nosso. Pão nosso, obrigada, de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, livrando-nos de todos os males. Que assim seja. E que Jesus nos ampare, proteja, que Mei, protetora da evangelização, nos ampare e proteja. Que delícia. Que assim esteja. Muito obrigada, Renata. A gente se emociona mesmo, não é? E estranho será quando nós não nos emocionarmos, né? Que possamos nos emocionar muitas e muitas e muitas vezes. E para continuarmos nesse clima, que assim seja. Obrigada, viu, Renata? Obrigada a você pela oportunidade. Estamos juntas. E para continuar nesse clima maravilhoso, para falar mais do Evangelho, nós convidamos o nosso amigo, querido amigo, viu, Felipe? Já estou te chamando de querido amigo. Que honra, ué. Ah, que bom. Foi muito bom ontem te ouvir. Hoje eu tenho certeza que será muito bom. Felipe vai, conduzir os nossos pensamentos de acordo com o registro de Mateus, no capítulo 16, versículo 15. E vós, quem dizes que eu sou? Né, Felipe? Isso aí. Você, amigo, sinta-se em casa porque você está em casa. Obrigado, tô mesmo. O Gladson Lage que diz muito que é bom a gente ter muito amigo, né?
Porque quando a gente chega do lado de lá, a gente tem para quem rezar, pedir ajuda. Então, Isso. amigo, nós estamos aceitando de tudo. Você já faz Obrigado parte das pelo nossas carinho. preces tem alguns dias, viu? Aí, pronto. Espero Obrigado que faça das suas também. Com certeza. Obrigado pelo carinho, gente. Ontem foi um dia muito, muito gostoso, né? Começar aqui com vocês. E vamos dar seguimento aí no dia de hoje. Eu vou compartilhar aqui a apresentação. Me dei um ok só se estiverem vendo certinho a apresentação. Pronto. Ok? Beleza. Beleza, pessoal. Então, a proposta de hoje, né? E vós, quem dizeis que eu sou? Palavras de Jesus estão escritas ali no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 15. Acompanhando a mesma linha de raciocínio de ontem, né? É importante a gente ter o contexto da passagem. Então, chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Então, essa pergunta, na verdade, a pergunta posterior, né? Essa pergunta vem antes, ela é feita aos discípulos de Jesus, né? Lembrando sempre, quando a gente estuda o Evangelho miudinho, a gente tenta fazer a identificação dos personagens em nós. E certamente já temos aí facetas de nós mesmos que estão posicionadas, né, dentro dessa dimensão de discípulos de Jesus, né? Lembrando que os discípulos ora negaram, ora traíram, caíram, se equivocaram, não eram espíritos ainda em condição de perfeição, no entanto, estavam ali aptos, né, no esforço e na vontade de seguir o Cristo, como muitos de nós, né, como a gente colocou aqui, nas várias facetas da nossa personalidade, já estamos aí posicionando partes das nossas vontades, da direção do nosso olhar em direção a Jesus, né? Então, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? É a primeira pergunta de Jesus aos discípulos, e a resposta, como a gente já deve conhecer, né? E eles disseram, uns João o Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas, né? Então, os companheiros trazem aqui as concepções, na época, correntes sobre quem seria a figura de Jesus, né? E se remetem aqui a alguns dos profetas, alguns profetas mais conhecidos, e era então comum que se pensasse Jesus, que se entendesse de Jesus através dessas figuras antigas, né, que já haviam trazido ali algum tipo de revelação, algum tipo de contribuição dentro da verdade divina que vem aos poucos sendo trazida na história da nossa humanidade. E aí segue-se, né, isso aqui a gente está falando de Mateus 16, 13, 14, e aí entramos no nosso tema de hoje. Disse-lhes ele. Então Jesus volta e aí questiona diretamente aos discípulos, né? E vós, quem dizeis que eu sou? Né? Então, primeiro Jesus busca entender qual que era ali, de uma forma muito didática, né? Fazendo perguntas, certamente ele poderia facilmente entender qual que era o pensamento da média ali, da massa de pessoas sobre ele. No entanto, ele primeiro pergunta quem que as pessoas dizem, né? Quem que os homens dizem que eu sou? Né? E aí os discípulos trazem uma opinião comum e depois ele traz uma outra faceta, e vós, né? Dando-nos essa ideia de contraste. O que o mundo pensa e o que nós, como discípulos, pensamos? Ou o que nós entendemos da figura crística em relação a nós mesmos? Então, disse-lhes ele, mais uma vez uma pergunta, e vós? Quem dizeis que eu sou? Né? E a gente sabe que Pedro responde à pergunta de Jesus, Jesus diz que ele é bem-aventurado pela resposta que ele deu, não é isso? Mas a gente vai dar foco aqui nessa pergunta, sendo feita para as facetas de nós mesmos que já estão aí alinhadas com a ideia de discípulos, com a ideia daqueles que seguem, que buscam os mesmos passos dados pelo Mestre, né? Então, e vós, quem dizeis que eu sou? Eu fico imaginando a cena, eu gosto muito de fazer isso, né? Pensar assim, no contexto ali. Então, Jesus pergunta, né, para eles quem que as pessoas dizem que ele era, então pergunta diretamente para os discípulos, né?
E eu fico pensando aquele silêncio, né, um olhando para o outro ali, gente, agora o que nós vamos falar para o próprio mestre, que a gente acha que é ele, né? E aí Pedro, no seu arrobo ali, como era muito comum, né? Pedro, em dado momento, ele é repreendido, em outro dado momento, ele é abençoado, não é isso? Então, muito parecido com a nossa personalidade também, que ainda se encontra aí num ajuste de equilíbrio, ora caindo um pouco a vibração, ora subindo um pouco, né? Então, ele pergunta para os discípulos, e vós, quem dizeis que eu sou? É interessante essa reflexão, fiquei pensando nessa primeira pergunta, o que o mundo diz que Jesus é, né? E a gente sabe que Jesus, independente do quadrante do mundo, está na boca das pessoas, né? Então, Jesus, ele é dono de cidade, né? Jesus está em faixinha na cabeça da gente. Jesus foi utilizado para guerras, para cruzadas, muitas vezes para atitudes que, em nome dele, ali a gente vai tampar uma vaidade, uma intenção não tão boa nossa. E aí, Emmanuel, no Fonte Viva, capítulo 170, tem uma passagem que eu acho muito bonita. Ele diz assim, Jesus permanece em imagens, cartazes, bandeiras, medalhas, adornos, cânticos, poemas, narrativas, discursos, sermões, estudos e até contendas. Mas isso é muito pouco, se lhe não possuímos o ensinamento vivo na consciência e no coração. Emmanuel nos chama aqui para uma necessidade muito interessante, né? De que estejamos com Jesus não simplesmente nas palavras, nessas outras expressões que ele lista aqui para a gente, mas que o coloquemos como ensinamento vivo. Lembrando aí do movimento de ontem, né? Do ID, ensinamento vivo na consciência e no coração, né? A gente vai trabalhar hoje, lembrando aqui que muitas vezes essa primeira parte da resposta aqui, né, da fala de Emmanuel, está muito relacionada a como o mundo enxerga Jesus, ou aquela primeira pergunta que Jesus faz aos discípulos, o que dizem os homens, quem dizem os homens ser o filho do homem, né? E posteriormente essa parte de baixo tem que estar relacionada a nós, ou pelo menos tem que estar como meta nossa, né? A gente sabe pelo Espiritismo que lá no Livro dos Espíritos, os Espíritos definem, né, Jesus como guia e modelo a partir da pergunta de Kardec. Então, é ele, né, nas palavras dos Espíritos, na codificação, o mais perfeito tipo que Deus tem oferecido ao homem para servir de guia e modelo, né? E no Pão Nosso, Emmanuel vai interpretar essa passagem, essa pergunta de Jesus para a gente. E vejam que, mais uma vez, essa mesma didática, né? Vai colocar o mundo, que é aquela primeira pergunta, que dizem os homens ser o filho do homem, e depois vai trazer para nós. Então, mais uma vez, nas discussões propriamente do mundo, existirão escritores, cientistas dispostos a examinar o mestre na pauta de suas impressões puramente intelectuais sob os pruridos da presunção humana. Natural, não é isso? Cada um tem ou doa do que tem, do que consegue já dizer, né? O coração fala daquilo que o coração, a boca fala daquilo que o coração já é capaz de sentir de alguma forma. Então, super natural, né? A gente tem uma média de humanidade, num período de transição, muito natural que os cientistas, os escritores estejam dispostos a examinar o mestre dentro dessa pauta de impressões geralmente muito intelectuais, né? E, como o Emmanuel diz aqui, muitas vezes eivada pelos pruridos da presunção humana. Supernatural, né? Se a gente for olhar para as nossas crianças, para os nossos jovens, para aqueles que são objeto ali da evangelização que a gente trabalha, além de nós mesmos, a gente vai observar isso, né? Possivelmente já conhecem Jesus pela escola, por alguma fala, por um livro, por um filme na TV, uma novela, enfim. Há ali as expressões gerais do mundo acerca do mestre. E aí Emmanuel continua dizendo assim: entretanto, na intimidade dos aprendizes sinceros e fiéis, aí nós retomamos a palavra discípulo aqui, né, e nos colocamos também como esses que estão buscando seguir os passos do mestre, a pergunta de Jesus reveste-se de singular importância, né? Mais uma vez, didática de Jesus, que a gente também utiliza muito aí nos trabalhos de evangelização com o jovem, com a infância, uma pergunta de Jesus diretamente para nós, né?
E de acordo com Emmanuel, revestida está essa pergunta de singular importância. Ele continua dizendo assim: cada um de nós deve possuir opiniões próprias relativamente à sabedoria e à misericórdia com que temos sido agraciados. Bom, eu achei muito profunda essa afirmativa de Emmanuel, né? Cada um de nós deve possuir opiniões próprias dentro desse campo do que a gente está sendo abençoado e agraciado para dizer de Jesus, né? Ou seja, se olharmos para dentro de nós, quando falamos de Jesus, né, para o outro, estamos dizendo também dessa nossa opinião, daquilo que sentimos, dos momentos em que eventualmente nós estamos sentindo essa misericórdia, esse amparo e bênção de Jesus em nosso favor, né? Estamos colocando esse colorido desse sentimento daquele que entende a bênção de Jesus na nossa vida, né? E consegue sentir, ter algum nível de intimidade com Cristo na hora de falarmos, né? Emmanuel continua dizendo assim: todos necessitamos conhecê-lo de modo a assinalá-lo em nossas tarefas de cada dia, né? Palestras vãs acerca do Cristo quadram bem apenas a espíritos desarvorados no caminho da vida. A nós outros, porém, mais uma vez essa dicotomia, esse contraste, né? Compete o testemunho da intimidade com o Senhor, porque somos usufrutuários diretos de sua infinita bondade. Usufrutuários diretos. Acho que quanto mais a gente estuda, mais a gente entende que estamos sendo imensamente amparados a todo momento, né? Então, para nós, enquanto na condição de discípulos, de esforçando-nos para seguir os passos do Mestre, não basta a palavra vã, não é isso? As palestras vãs. Nós precisamos começar a ter, como ele coloca lá atrás, também opiniões e o testemunho de uma intimidade com o Senhor. Não só na palavra, no estudo, na lida, mas nas situações do dia a dia, para que a nossa palavra se revista de mais poder, né? Esteja revestida de maior poder de alguma forma, trazer um pouco daquilo que é testemunho. A gente lembra que Francisco, quando dizia: pregue o evangelho a todo momento, se necessário, use palavras, né? Então, acho que esse é o convite que a gente deixa aí hoje de reflexão aos amigos. Nós vamos, assim como ontem, terminar aqui, né, com uma pequena trovazinha de um escritor chamado Abel Gomes, quando já espírito do plano espiritual, dita uma pequena poesia chamada Temos Jesus, a Chico Xavier, que está no Parnaso de Além Túmulo. Então, Abel Gomes diz assim: temos Jesus. Desaba o velho mundo em treva densa, e a guerra como lobo carniceiro ameaça a verdade e humilha a crença, nas torturas de um novo cativeiro. Mas vós, no turbilhão da sombra imensa, tendes convosco o excelso companheiro, que ama o trabalho e esquece a recompensa, no serviço do bem ao mundo inteiro. Eis que a terra tem crimes e tiranos, ambições, desvarios, desenganos, asperezas dos homens da caverna. Mas vós tendes Jesus, em cada dia, trabalhamos na dor ou na alegria, na conquista de luz da vida eterna. Então, que nunca nos esquecemos aí que nós temos Jesus, né? Dentro dessa dinâmica de amparo que está sempre próxima a nós, como discípulos e trabalhadores dele. E que cada vez tenhamos essa maior intimidade para dizer dele, do nosso coração, do nosso testemunho. Muito obrigado, amigos, e até mais. Seja bem-vinda, Laila. Obrigada, boa noite a todos. Meu nome é Laila, todo mundo já sabe. Oh. Eu sou do 18º CRE Alto Paranaíba. A gente fica aqui pertinho de Uberaba, pertinho de Patrocínio, Patos de Minas. Nós viemos trazer um pouquinho daquilo que a gente aprendeu, né, em outras formações. Como a Azul falou no início, o objetivo não é esgotar, não tem como a gente esgotar todos os recursos
de uma ferramenta online, né? E eu queria sugerir que vocês testassem. Às vezes a gente tem medo de testar, né? Porque tem aquela história do vírus. Ah, eu não vou baixar não, porque põe vírus no meu celular, põe vírus no meu computador. Hoje em dia existe ferramenta demais para poder limpar vírus. Vírus de celular, vírus de computador. Coloca um antivírus legal aí e baixa a ferramenta, gente. Brinca um pouco, mexe mesmo, não tenha medo disso não. Hoje à tarde eu achei que eu já tinha aprendido tudo que eu tinha para aprender de Zoom e eu e a Gi aprendemos outra coisa, né, Gi? Uma coisa nova. Então, assim, Ótimo. né? É assim mesmo, e a gente vai conversando e o que for descobrindo vai passando para frente, porque é isso que é legal, né? O que a gente sabe, a gente distribui. O que o outro sabe, ele vai distribuir, a gente também vai aprender. É assim que funciona, né? É trocar experiência. Eu vou compartilhar, então. Perdão. Eu hoje vou ensinar nada, eu não gosto dessa palavra não, mas vou compartilhar para vocês um pouquinho do que eu sei de Bitmoji e do Emoji Keyboard, tá? Então, nós vamos começar com Bitmoji, que eu amo, adoro de paixão. Quem me conhece sabe que eu mexo põe Bitmoji para todo lado que eu posso. Esse é o meu Bitmoji, né? Quem abriu o link, eu espero que todo mundo já esteja com o avatar pronto. É importante falar dessa ferramenta é o seguinte, quando a gente baixa, ela vem com o básico, tá, gente? Depois, no que ela vai atualizando no telefone, você consegue trocar a roupa do personagem, coloca um sapatinho diferente, muda o cabelo, muda a sobrancelha, tá? Cor da pele. Vocês vão perceber que no meu avatar eu tenho até umas linhas de expressão, né? Que isso apareceu depois, não foi no dia que eu instalei, tá? Porque agora às vezes você pensa assim, mas o meu não tem. Isso é depois. Depois que atualizar que vai aparecer, tá certo? No celular, vocês vão ver nessa parte de cima, vocês estão vendo aí que está escrito oi, amo você, né? Tem o riso, sim, eba, triste. Você clicando numa dessas palavras, vão carregar figurinhas diferentes, inclusive algumas até com movimento, né, de GIF, tá? Basta você clicar nessa figurinha, em qualquer uma delas, e ele vai te dar as opções embaixo, né? Tá vendo, ó? Para você enviar essa figurinha direto pelo WhatsApp, né? Você já pode pegar ela e clicar no WhatsApp e compartilhar ela direto com quem você quer compartilhar. Seja no status, seja num grupo, seja com uma pessoa, né? Aí você já pode compartilhar direto daí. A outra opção, que foi um aplicativo que eu também passei e pedi para passar o link, né? É no Criar Figurinhas. Que aí é do Stick Creator, que é outra ferramenta. Essa figurinha vai carregar no stick. Com uma certa lentidão. Eu acho que essa não vai carregar. Carregou. E aí você vai vir aqui, nesse quadradinho, organizar aqui como você quer que corta, tá? E cortar. Tadinho, o celular ele ainda não se decidiu para onde ele quer virar. Nessa parte de baixo, vocês vão perceber que nessa figurinha mesmo, você pode adicionar um texto, né? Você pode escrever aí qualquer coisinha. Tá, então a Débora perguntou se esse aplicativo é só no celular. Não, Débora, nós vamos falar dos dois, tá? A Rony, onde iniciamos esse aplicativo, no celular você tem, aliás, nos dois, no celular e na internet tem que baixar, tá? Tem que baixar ele. E, olha, eu não acho ele pesado. Eu tenho ele no meu celular, às vezes é uma questão de memória, tá, Eliana? Às vezes você pode estar com o seu celular já com a memória bem carregada, e por isso que ele está gritando. E pode ser uma coisa também, Laila, a gente pode baixar,
criar o nosso Bitmoji, salvar Sim. ele como figurinha e desinstalar. Mas aí você vai ficar só com aquele que você baixou. Isso, fica limitado, verdade. Exato. Porque o Bitmoji, ele carrega figurinha todo dia. Todo dia tem uma figurinha diferente, né? Nessa figurinha que você tá editando, você pode adicionar um emoji, você pode adicionar uma imagem junto com ela, ou adicionar uma forma, tá? Eu não vou adicionar nada não, porque meu celular tá de lado aqui, e eu tô mexendo aqui para vocês verem com ele de lado, então para mim tá complicado. Vamos fazer de conta que eu já editei. Eu quero ela desse jeito. Vocês veem que quando eu comecei a editar ela como figurinha, ela perdeu o movimento, tá? Porque no Stick Creator, ele não edita o GIF. É só imagem, tá certo? E aí nós vamos nesse disquetinho aqui no canto, porque eles não se atualizaram, não sabem que nós não usamos disquete mais, né? E vamos salvar figurinha. E aí a minha figurinha já está lá no WhatsApp, tá? Lá onde nós temos o cantinho que a gente coloca a figurinha, né? Dentro do WhatsApp, eu tenho um plano já só para o Stick Creator. E o legal, gente, é que no Stick Creator você pode fazer figurinha. Eu estava andando sozinho para o WhatsApp. Você pode fazer figurinha com as fotos, né, do Stick, sem o ER. Você pode fazer figurinha com foto, você pode fazer figurinha com a logo da casa, né? Com a logo da mocidade, se a mocidade tiver. Tá? Você pode fazer qualquer tipo de figurinha, não só do Bitmoji. Tá? Eu gosto muito de fazer com o Bitmoji porque tem a nossa cara, né? Inclusive, na montagem do avatar, é legal vocês buscarem aquilo que é mais gritante em você. Né? O meu é esse cabelinho aí, todo cheio de roquinha. Porque acaba que assim, não dá pra ser igualzinho, né? Mas sempre vai ter alguma coisa que remete a essa é a Laila, porque ela usa esse lacinho na cabeça. Meu WhatsApp carregando aí embaixo. Quando a gente faz o Bitmoji, né, como você mostrou, você pensa em quais aplicações, assim, acho que é legal você falar. Eu não entendi. Onde você usa essa carinha sua? Esses bichinhos com a sua carinha, então, entendeu? Aqui no Bitmoji, aqui no celular, o Bitmoji ele fica bem limitado só ao WhatsApp, tá aqui embaixo, ó, ao chat do Messenger, né? No Gmail, no direct do Instagram, no Facebook, tá vendo aí embaixo, ó? Você pode mandar para o Web Storage e salvar no Drive. Tá tudo aqui embaixo, ó, lá no Canva. Porque dá para você salvar como imagem, né? Você salva essa imagem no celular. Então, você usa em qualquer lugar que disponibiliza você carregar uma imagem. Você pode colocar em qualquer desses lugares. Tá certo? E como eu falei, lá no Stick Creator também, quando você cria figurinha, você pode acrescentar o texto, baixar para o celular como imagem, né? E aí você usa também em qualquer lugar que aceita imagem, né? O Instagram. Aí o que acontece? Ficou alguma dúvida, gente, até aqui? A Camila perguntou como salvar essa figurinha. E a Viviane disse que ela perdeu um pouco como que faz esse sticker, essa figurinha, né? O Stick Creator é esse negócio de fazer figurinha, Viviane. Então, talvez se você puder retomar rapidinho para né? Aqui virar no uma figurinha. Vai vir aqui no final, né? Deslizar o dedinho, né? Nessa linha de baixo, onde tem vários. Olha, no meu não veio o vírus, não. No meu não veio. E aí vai, aqui no final tem essa setinha para baixo, tá vendo? Ó, salvar. E aí você clica nessa setinha, essa imagem vai salvar no seu celular. Onde vai que tá ficar salvo. e agora, desculpa. Eu vi ali embaixo. Né? Eu tô pensando, é um quadrinho ali, né? Tá certo. Agora deslizei para o outro lado. Eu vou aqui nessa loirinha aqui, fazendo um biquinho.
Esse é o Stick Creator, que é um criador de figurinha. Peraí, Laila, gentileza explicar como faz para baixar o aplicativo após baixá-lo da internet. Como assim, baixar o aplicativo? Eles estão querendo saber, ela está querendo saber como que inicia o aplicativo do Bitmoji após baixar a internet. O inicinho. Então, para iniciar esse aplicativo, o que acontece? Eu passei um tutorial, né, com vídeo lá, para poder tem um ensinar vídeo, gente, vocês. verdade. Exato, para iniciarem o avatar. Porque como o nosso tempo aqui é um tempinho bem apertadinho, né, se eu for do início, desde a criação do avatar, 20 minutos não vai dar, né? Porque tem que escolher o cabelo, tem o formato do olho, né, e tudo mais. Então, nesse ponto, ou vocês podem procurar a gente no privado e a gente ajuda vocês a montarem o avatar sem problema, tá certo? Ou então no vídeo também do tutorial, tá bem explicadinho, tá bem legal também de montar esse avatar, tá bom? Entrei no Stick Creator aqui, ó. Vou lá cortar, né? Vocês viram que a gente entra direto pelo Bitmoji, né? Deu para entender? Legal. Uhum. O Bitmoji te dá a opção de você abrir essa figurinha no sticker, né? Dá. Na hora que você escolhe a figurinha, deixa eu ver se eu consigo voltar lá sem. Na hora que você escolhe a sua figurinha, lá embaixo da figurinha já te dá a opção para você entrar no Stick Creator. Uhum. Você pode compartilhar direto, olha lá, ó. Tá vendo? Ou ir para o Stick Creator. Entrei lá, vou cortar a minha figurinha, vou editar ela da forma como eu quero, né? Cortei, clico lá no check, para saber que está tudo certo, ele já vai carregar como se ela estivesse sendo carregada dentro do WhatsApp. Vocês vão perceber na parte de baixo as ferramentas onde eu posso adicionar um texto, né? Lógico que não dá para eu colocar aqui um texto do Emmanuel, né? Mas dá para eu colocar um oi, pessoal, ou qualquer outra coisa, né, desse tipo, que geralmente a gente vê nas figurinhas. Posso adicionar um emoji, posso adicionar uma imagem junto com essa figurinha, ou posso adicionar uma forma, né, uma estrelinha, um coração, uma bolinha, um quadrado, fazer uma moldura no início, em volta dela. Né? Eu acho que a gente fica um pouco ansioso, gente, de aprender tudo, mas Sim. quando a gente vai mexendo na ferramenta, a gente vai pegando jeitinho. Aqui fiz a minha figurinha do jeito que eu queria, né? Eu vou lá no disquetinho, vocês estão vendo aí no cantinho, para mim, que estou de frente à tela, no canto direito. Tem um disquetinho. Clico nesse disquete, vai aparecer a salvar figurinha, as duas opções, né? Ou salvar apenas o modelo. Eu não vou terminar com essa figurinha agora, eu estou pensando em fazer uma coisa com ela depois. Vou só salvar o modelo que depois eu resgato, tá certo? Se eu salvar a figurinha... Ai, que maravilha. Se eu salvar a figurinha, ele já vai montar uma figurinha para... Então, quando eu for no WhatsApp, lá naquele lugar para colocar as figurinhas, né? Essa minha já está lá, já está salva, tá vendo? Lá, ó, abrir o WhatsApp. E aí é só eu usar. Ela vai ficar lá salva. Onde ficam todas as nossas figurinhas, né? Todas as figurinhas. Para quem já baixou o Stick Creator, lá naquele lugar vai ter essa mulherzinha, essa lourinha fazendo bico aí, né? E aí você clica nela, todas as figurinhas que você fez pelo aplicativo estarão lá. Tá certo? Beleza. Olha lá, ó, já foi adicionado ao WhatsApp. Certo? Cliquei em OK, pronto. Minha figurinha está pronta. Certo? O Ivan falou da utilização do avatar como símbolo, né, da sua instituição. Então, você cria um personagem para dar os recados da casa espírita e vai usando em todas as publicações. É bem fofinho mesmo essa ideia, viu, Ivan? Gostei.
O Bitmoji tem N formas você fazer, Ângela de Betim, você faz um eurípedezinho, entendeu? Imagina o eurípede bastando um pouquinho. Isso é legal. Aí vocês vão ver em cima, pessoal, que ele traz N opções no celular, tá vendo? Triste, obrigado, aí tem os emojizinhos, uma mensagem descendo toda hora. Tem mensagem de aniversário que você pode parabenizar com o seu avatar, né? Tem os elogios, saudades, emojis, certo? Uhum. E ele está sempre atualizando. Sempre tem mensagem, sempre tem imagem nova, tá? Não fica fixa, não são só essas, não. Cada dia que ele carrega, ele traz mensagem nova, certo? Aqui, ó. Bitmoji lá no cantinho. Essa é uma extensão do Google, tá? Bitmoji está como extensão do Google. Eu abrindo ele no computador, aí eu vou falar para vocês, gente. Laila, mas são as mesmas figurinhas. Aí que você se engana. Porque se eu for procurar, por exemplo, uma figurinha, se eu digitar aqui uma figurinha com mocidade, só mocidade, não vai ter, né? Se eu clicar no celular mocidade, não aparece, eu já tentei, tá, gente? N vezes. Mas se eu clicar aqui no computador, mocidade, olha lá, ó. Ele carrega a figurinha para mim com o nome que eu coloquei. Então no computador tem mais opções, né? Tem, porque aí ele carrega para você, né? Lógico que eu já tentei colocar frases imensas, não deu certo. Então, como que eu costumo falar com a minha mocidade aqui? Sempre que eu vou fazer uma publicação na mocidade, eu uso Hello Mocidade. E aí eu venho aqui, né, copio uma figurinha. Como que eu vou copiar lá? Eu clico em cima, clico com o botão esquerdo do mouse, salvar imagem como. E aí eu salvo no meu computador. Não quero salvar imagem. Eu quero apenas compartilhar ela no WhatsApp. Eu venho em copiar imagem. Vou abrir meu WhatsApp pessoal ali para vocês, ó. Eu estou aqui no WhatsApp da formação. Vou lá na barra e coloco colar. Minha figurinha carrega, eu clico e mando. Já mandei a figurinha lá no WhatsApp. Vocês viram que antes ele me dá a opção também de colocar mensagem, né? Eu posso escrever alguma coisa aqui na parte de baixo. Tá certo? Deixa eu voltar aqui. O Jonathan está perguntando se ele pode fazer o emoji de outra pessoa, né? É só um Bitmoji por usuário. Porque a hora que você colocar o seu e-mail e salvar aquela gravura, ela fica associada ao seu e-mail. Mas nada impede também. Eu não tentei, tá, gente? Agora que ele falou, eu estou aqui criando na minha cabecinha. Mas se der certo, se você fizer e der certo, você me fala. Tentar salvar a figura, né? E aí depois salvar o seu Bitmoji. Ok? Nunca tentei isso, mas vai que dá, né? Tá ok. Aí eu vim aqui, fiz lá a figurinha do jeito que eu queria. Agora eu vou dar uma ideia chocante para vocês. Posso usar essa figurinha aqui em qualquer aplicativo, qualquer site da internet que aceitar a inserção de imagem, tá? Porque a imagem tem um código, né? Então, aceitou, você pode usar na internet o Bitmoji em qualquer coisa. E aí, gente, como a gente baixa essa imagem para o nosso computador, essa eu baixei para o meu computador, tá? Eu estou abrindo ela com o negócio de imagem aqui do Windows, o aplicativo de abrir imagem do Windows, certo? Aí eu fui fazer o combinado da mocidade. Eu queria usar todas as minhas fotos no combinado, mas só que não carregava.
pode ser um animal, mas aí tem que ser daquele jeito que eu falei, né? Às vezes você salva antes a figurinha, porque se você salvar animal, esse animal vai ficar associado. Daqui a pouco tem a outra ferramenta que eu vou falar, é uma extensão do Google, mas hoje em dia todos os navegadores, eles estão permitindo esse compartilhamento de informação, né? Então, até no Explorer, eu já carrego meu Bitmoji, tá? E eu fui fazer precisa ter conta antes no aplicativo, exato. Tem que ter a conta, tem que fazer o cadastro, tá? Laila, e eu tava dando uma Oi. olhadinha aqui, quem tem o teclado Gbird, ele consegue ter acesso também já direto a todas as figurinhas. Que é aquele teclado no telefone do Google, né? Que chama Gbird. Mas eu acho que deve ser, Lu, depende do Android, porque eu tenho o teclado Gbird e ele não traz. Eu acredito entendi. que Eu consigo aqui. É porque é telefone de rico, né? Aí no telefone de pobre carrega. Tá bom. O meu também tem, Laila, nada a ver. Gente, fucem aí no seu tecladinho. O meu também tem. Fuça mesmo. Tem que fuçar. Aí o que eu fiz? Vocês estão vendo aqui, ó? Na minha figurinha Sorria, eu fui lá e coloquei embaixo, por outro aplicativo, né, por outro programa de computador. Nesse daqui eu usei, o meu esposo usou, né, o Photoshop, ele colocou esse "você está sendo filmado". Então, quer dizer, eu peguei a figurinha de cima, só com o Sorria, né, e acrescentei essa parte de baixo. Então, é mais uma ideia, tá? Eu posso acrescentar, mais uma vez, a logo da casa, a logo da mocidade, né? Eu vou fazer um cartaz, por exemplo, para chamar a mocidade para alguma atividade, ou um cartaz para cá. Lógico que aí não tem que ser uma outra figurinha, né? Não é a pessoa saindo de dentro da privada. Mas tem várias outras opções legais lá que dá para usar, né? Que dá para a gente baixar no computador e usar de N formas possíveis. Alguma pergunta sobre o aplicativo? Alguma dúvida? Posso seguir? A Celina perguntou que ela fez uma figurinha e deu certo, mas a segunda não deu. Será por causa do tamanho dela? Pode ser um problema no carregamento, pode ser o tamanho, pode ser N coisas. Esses aplicativos, quando a gente baixa, até eles conseguirem interagir com os outros aplicativos que a gente tem no telefone, ele leva um tempinho, tá? No início, esse Creator comigo era bem chatinho também, mas depois ele vai correndo numa boa, tá? Vou falar rápido do SpeakPic, que é o mais legal, viu, Príncipe? O SpeakPic, gente, o que acontece? No próprio Bitmoji, ele te dá, naquele vídeo que eu passei, ele te dá a opção de você usar ele no Snapchat, e aí ali ele já carrega o próprio avatar falando, dançando, né? Mas isso vai depender do Android, né? De qual Android você tá. No meu Android, por exemplo, ele não me deu essa opção. Eu uso no Snapchat, mas eu uso ele só como figurinha, tá? Aí, o que acontece? Para aqueles que não querem trocar o celular só para isso, eles são muito espertos e criaram o SpeakPic, que é o avatar falante. Só que o SpeakPic tem uma particularidade bem chatinha. Aqui no SpeakPic, vocês vão usar a imagem limitada, tá? Ele não aceita todas as imagens, infelizmente. E é uma questão de teste. Vocês vão ter que testar, tá certo? Vocês vão vir no microfoninho, tá vendo que tem um microfoninho aí logo depois do alto-falante? Falado, não adianta, tá? Não carrega, tem que ser no microfone. Você vai vir no microfone, vai gravar a mensagem, tá vendo aí? Clique para gravar. E vai clicar em adicionar face. Eu tenho que gravar uma mensagem. Olá, meu povo. Pronto. Aí você vem em adicionar face.
ele traz 4 faces fixas. E essas faces, ela tem o lugar certinho da boca e dos olhos. Exatamente por isso que você tem que ir testando as figurinhas, tá? Porque a boquinha e o olhinho dela não muda. É sempre no mesmo lugar. Então, aí você vai testando a figurinha do seu Bitmoji para ver qual consegue, tá? Geralmente, são aquelas onde está só a figurinha. Se tiver mensagem, é pouquíssima coisa escrita, porque senão não carrega aqui. Aí vocês estão vendo aí, ó, tem o Lincoln, tem o Trump, tem o Einstein, até Jesus falando aqui, olha. Se vocês quiserem usar a própria imagem de Jesus para falar lá no WhatsApp da casa, né? Ou com... Ih, gente, ó. Ou com a mocidade, né? Vocês já podem usar Jesus. Se não, vocês têm que ir... Essa ferramenta é Talking Photos. Eu conheço ela como SpeakPic. A Talking Photos, para mim, não deu certo. Mas pode tentar também. No iPhone é outro aplicativo. Eu acho que no iPhone é Talking Photos, é. Você pode usar um Bitmoji seu para fazer uma figurinha falante, não pode? A ideia é essa. A ideia é você pegar o seu avatar que já está pronto, lá no Bitmoji, né? E usar ele no SpeakPic. Só que aí é aquela história que eu falei. O SpeakPic, ele tem os olhinhos e a boca fixos. Ele não muda. No Talking Photos, se não me engano, tem como você trazer as bolinhas. Então, qualquer imagem que você usar vai dar certo. No SpeakPic, não. Aí tem que ser, como é que é? Erro e acerto. Você põe a imagem, carregou, sua boca está abrindo no pescoço, seu olho está piscando na testa, não deu certo. Aí você tem que ir colocando outras imagens. Emoji Keyboard é bem simples, tá? Keyboard é teclado. É um teclado emoji, tá? Que fica ele fica aqui, ó. Você não precisa baixar. Você acessa direto pela barra de endereço, tá? Que nós passamos lá também. Eu clico no emoji, tá vendo? Cópia copio, e aí eu coloco esse emoji em qualquer site que aceite o emoji, por exemplo. Posso vir no WhatsApp Web e colar. Posso vir lá no YouTube, estou assistindo o vídeo, né? Porque aqui, por exemplo, eu estou no computador, não tem emoji. Posso colar no YouTube, tá? Mas é uma ferramenta bem simples. Só isso que faz? Eu tentei copiar os emojis, tá? Para colocar, por exemplo, eu gosto muito de usar o LibreOffice. Eu tentei usar para colar aqui no LibreOffice, por exemplo. Ele não fica legal, tá? Ele fica preto e branco. Ou então, ele só aparece o código, tá? Então, é mesmo só onde aceita o emoji, né? Para ele sair assim, coloridinho, bonitinho. Mas você pode, por exemplo, vai dar uma atividade, né? Copia esse emoji, aumenta ele e deixa a criança colorir, né? Ou então, só coloca o emoji lá para poder dar uma divertida na atividade. Nada impede que a gente faça isso, né? Eu testei ele em vários lugares diferentes e não é todo site que aceita, por causa do código, né? Tem um código do emoji. Ou ele codifica, nesse caso aí, por exemplo, aparece os 2 pontinhos e o D, né? Ou então ele simplesmente aparece um quadradinho, tá? Então ele é simples mesmo, é para o teclado, exato, tá? Ele é simples mesmo, mas também dá para fazer muita coisa legal com ele. Muita atividade divertida com emoji. Uma dica sobre o avatar, tá, gente? Quando a gente tira foto, ele não fica tão parecido, tá? Lá no vídeo vocês vão ver que a moça fala assim, ó, com a foto, ele não fica muito parecido e fica bem limitado. Quando você vai escolhendo o formato do seu rosto, o formato da sua sobrancelha, você consegue chegar bem mais próximo da sua imagem, tá certo? Ó,
Vamos chamar a Kelly. Kelly, você se apresenta, fala da ferramenta, seja muito, muito bem-vinda, viu? É um prazer estar compartilhando em mais uma capacitação. Essa é a segunda vez que eu vou mostrar essas ferramentas. Sábado que vem a gente está junto de novo. Para quem não me conhece, meu nome é Kelly Agnélia, eu sou do DAJA, Diretório de Apoio à Juventude, que é um departamento da AME, Belo Horizonte, tá? E hoje a gente vai estudar duas ferramentas que elas são bem parecidas entre si e podem ser usadas também como fonte de apoio daquele jovem que não tem um pacote de dados muito bacana. Aquele pessoal que a gente fica preocupado porque às vezes começa a faltar na infância, começa a faltar na juventude, e são esses realmente que necessitam da palavra. Então, são coisas que a gente vai fazer via computador, tá? E a gente não precisa baixar o app, que é o Educolorir do Geniol, tá? E a gente pode trabalhar, e eu trouxe uma maneirazinha de vocês trabalharem ele hoje, e eu vou compartilhar minha tela com vocês, que aí a gente vai começar com o Educolorir, tá bom? Se vocês podem, eu mandei para vocês toda a nossa apresentação, que são os manuaizinhos, tá, gente? Kelly, posso imprimir e distribuir entre o meu pessoal? Deve, tá? Então, esse material é um material de suporte que vocês podem fazer downloads, podem fazer, depois que terminar esse isolamento, um treinamento dentro da casa de vocês, com maneira de suporte, com maneira de sair um pouco da caixa, daquelas aulas mais tradicionais, e buscando sempre trazer algo novo, né? Porque isso chama muita atenção da criança, do jovem. Então, o Educolorir, gente, é uma ferramenta que ela é baseada na utilização de definições de palavras. E aí você cria um jogo onde você vai buscar as palavras. Então, se vocês estiverem no computador, ou mesmo no celular, se você estiver no Wi-Fi, é muito levinho de carregar. Você pega essa página aqui, que é www.educolorir.com, e a gente vai montar juntos. Aí agora eu vou acessar, ao invés de estar no manual com vocês, tá bom? Fica mais fácil de vocês entenderem o que eu quero dizer. Quando vocês linkam, vocês vão entrar nessa página aqui, tá vendo? Aí aqui, a gente vai colocar o título da nossa aula. Vamos dizer que a gente está dando uma aula sobre conhecimentos básicos do Espiritismo. Então, vamos lá. Espiritismo. Aí a gente coloca um subtítulo. Conhecimentos básicos. Aí vamos pegar coisas bem basiquinhas do Espiritismo. Vamos pegar aqui Allan Kardec. Aí a gente tem que colocar, gente, uma definição, tá bom? Aí a gente coloca aqui como codificador. Porque isso daqui é a dica que eu dou para o meu evangelizado da palavra que ele tem que descobrir, tá bom? Uma segunda palavrinha que a gente pode colocar também, vamos colocar aqui, médium. Vamos colocar a definição, medianeiro. Medianeiro do plano espiritual. Vamos colocar uma outra palavrinha, deixe-me ver. Vamos colocar aqui, Paris. Cidade da codificação. Mais uma palavrinha. Vamos colocar aqui espírito. Forma de vida sutil. Então, nós vamos criando essas palavras e vamos fazendo uma breve descrição delas aqui. Por quê? Isso é a dica que eu dou para o meu evangelizado de quais as palavras que eu quero gerar, tá? Quando eu preencho, ela é limitada a 15, e aqui, se vocês observaram nas palavras, ela também é limitada. Por exemplo, se eu quiser tentar escrever Livro dos Espíritos, não cabe, tá? Então,
ela é limitada também, você tem que testar as palavrinhas. Kelly, como é que eu posso usar isso de uma outra maneira? Na última aula que eu dei aos meus evangelizados, eu peguei o capítulo 4 do livro Vinha de Luz, sintetizei as principais palavras desse texto, tá vendo que ele é bem pequenininho, coloquei aqui a definição e gerei. Para gerar, como é que faço? Coloquei a palavra, coloquei minha descrição, eu venho aqui em Submit, e aí ele vem a primeira parte, tá vendo? Allan Kardec, Espírito, Paris, Médium, e vem as minhas dicas em horizontais e verticais. Aí eu dou um overview, ou seja, eu reviso aquilo que eu fiz, tá? Eu venho aqui, olha, em esconder. Quando eu venho esconder, gente, eu tiro todas as palavrinhas, continuo com as minhas dicas em horizontal e vertical, eu posso imprimir ou fazer o download. Quando eu faço o download, vem assim bonitinho. Às vezes, gente, o número de infantil e mocidade que não tem uma boa internet, ela permite que o evangelizador faça a impressão e leve isso até a criança ou jovem que precisa, junto com o texto. Você faz uma aula mais sintética, tá? E faz o exercício. E aí, normalmente, os nossos grupos, tem grupos de WhatsApp. Peça para a mãe daquela criança ou o próprio adolescente da mocidade, ele tire uma foto e te mande. É bem bacana, você consegue fazer uma aula sintética e não é um sistema difícil de utilizar, tá? Então, aqui a gente imprime ou você salva em PDF. Não sei vocês, mas eu tenho o hábito de ter todos os históricos das minhas aulas. Guarda esse histórico, o texto que você utilizou, e por aí vai. Kelly, dá certo com textos do infantil? Também dá. Você dá, às vezes, pode baixar um livrinho em PDF, manda para aquela mãe, para aquele pai, quem vai acompanhar a criança, que no momento não pode ir na casa espírita, e depois, se ela já sabe ler e escrever, faça um caça-palavras com ela, que fica bem bacana, é bem simples de fazer, e vocês conseguem montar uma aula, principalmente com recursos offline. É que quando você mostrou essa ferramenta aí, eu fiquei também pensando que, às vezes, o jovem, né, a criança, a família, não tem acesso ao aplicativo de reunião virtual, mas ele tem acesso ao WhatsApp. Porque, às vezes, o plano, né, que eles têm acesso ao WhatsApp, né? E quando a gente monta essa cruzadinha, por exemplo, ali embaixo fica as dicas, né, que você falou. Mas para criança, a gente pode colar imagens. Você viu que quando você baixou, abriu no Paint? Não foi? Aí você pode colar ali, sei lá, se a primeira palavra é sol, né? A dica vai ser uma dica escrita, você não vai ter nada, mas você pode montar. Põe número 1, uma figurinha do sol. Número 2, a figurinha, sei lá o quê. Né? E aí, através da figura, a criança consegue escrever também na cruzadinha. Dá certo também. E, gente, eu já mandei isso via grupo de WhatsApp. E os meninos vão em editar e eles editam a imagem escrevendo. Às vezes eles nem precisam imprimir, que a gente fica com essa preocupação, ele não tem acesso à impressora, Kelly. Como ele vai fazer? Pode mandar, principalmente os meninos da mocidade, eles conseguem editar a imagem e fazer normalmente. E eles vão mandando para a gente, então isso dá muito certo. Se você quer usar um recurso de maneira offline, dá muito certo também. Os meninos nem, principalmente mocidade, eles nem pedem para imprimir. E a infância, igual a Pri falou, se a gente quiser pegar os desenhinhos e editar a nossa cruzadinha e colocar de uma maneira lúdica as palavras representam, também dá super certo. Você consegue editar essa imagem e colocar os desenhinhos conforme o livro ou a leitura que você colocou, a historinha que você contou, né? Às vezes você pode gravar um vídeo, mandar você mesmo contando a história, e aí ele faz esse trabalho em casa, junto com o tutor que está auxiliando ele
junto com a tarefa de evangelização no lar. E amanhã, o Kelly, a gente vai apresentar uma outra cruzada para ser desenvolvida dentro do Jamboard, que é a ferramenta de amanhã, né? Então a gente vai ter mais uma aí. Vai, e vai ter outra agora, Gia. Vai. Vai ter outra agora que eu vou ensinar. Isso aí. Aí as ferramentas são bem variadas, né? Hoje, realmente, essas de palavrinhas, a criança tem que ser minimamente alfabetizada. Isso, vai Essa ser próxima infantil em frente, maternalzinho, infelizmente, não. Lembrando que eu fiz um manual com bastante carinho para vocês e fiz ela de maneira como se ninguém tivesse acessado. Então, vocês vão encontrar bastante setinhas, descrição detalhada e qualquer dúvida, podem me chamar no privado, como na última capacitação. Eu tive bastante acesso no privado para auxiliar. Estou aqui para auxiliar vocês. Quanto mais eu ensino, mais eu aprendo. Então, não fiquem com vergonha. Pode chamar? Pode me chamar. Se a gente puder resolver de 4, 6 mãos, a gente faz umas mini reuniõezinhas aqui, vai dando um tutorial para a sua mocidade, tá bom? Então, esse daqui é o manualzinho que vocês vão pegar também, que já está no nosso dia de hoje, liberado para vocês. Mais uma vez eu falo com vocês, podem replicar esse material à vontade, no grupo de e-mails, no grupo de WhatsApp, voltou às atividades da casa, seu companheiro de evangelização, companheira de evangelização não conseguiu fazer a capacitação, gente, mande, reúna, teste, façam juntos, tá? Isso que é importante. O Genial eu chamei de cruzadinhas, mas aí é só um nome que eu achei que era mais fácil de escrever no manual e não coloquei. Então, ele também é uma ferramenta de aprendizado baseada na utilização de definições de palavras. Ele funciona por navegador, não precisa você baixar app, tá? E aqui a gente tem um índicezinho de criando a pré-visualização e a impressão. Então, para vocês acessarem, quem estiver indo a estar conectado no computador, você pode acessar esse endereço aqui, que é o genial.com.br, e aí ele vai abrir, e agora eu vou fazer junto com vocês, que fica mais fácil, tá? Ele abre o criador de palavras. Aí você tem 3 tipos de palavras, tá? Fácil, médio e difícil. Ele vem também definindo o que é fácil para ele. Fáceis são crianças de 1ª a 2ª série, médio de 3ª a 5ª série e difícil indicado para crianças acima da 5ª série, tá? Então, dependendo da sua faixa etária de evangelização, você escolhe a sua cruzadinha. Você vai colocar o título também, vamos colocar aqui, conhecendo o Espiritismo. E aí a gente vem, esse daqui, ele não pede uma definição da palavra, tá? Vamos usar o médio, vamos colocar que a gente está colocando os meninos da infância, tá? Conhecendo o Espiritismo, vamos pegar a mesma arcabouço de palavras. Allan Kardec, Paris, Espíritos, médiums. E aí você vai colocando a quantidade de palavras que você quer montar na sua cruzadinha. Vamos colocar mais palavras que tá pouco. Vamos colocar aqui. Xavier. Pentateuco. Pentateuco já tá difícil para os meninos da infância. Mas vamos lá. E aí, você vem, depois de preencher essas palavras, você vai em criar. Quando você cria, ele vem com o seu gabarito aqui, embaixo. Então, você, como professor, você já cria as palavras. E aqui embaixo vem para você o gabarito, como elas estão formadas naquilo que você montou. Quando eu gero em criar
imprimir, aqui está em salvar em PDF. Tá vendo que o meu gabarito sumiu? Isso daqui também, gente, eu mando para os meninos no grupo de WhatsApp. Eles editam e fazem normalmente. É uma aula mais sintética, que às vezes eu mando um videozinho e mando o caça-palavras junto. Então, se eu salvo em PDF, eu consigo mandar ou por e-mail para aquele jovem, ou pelo grupo de WhatsApp, ele edita a imagem e me manda. Então, se ele tiver dificuldade de impressão, ele não precisa nem imprimir. Ele faz isso e me manda de volta como fotografia, e aí a gente sabe que a gente está tendo uma interação com esse jovem que às vezes não tem um acesso a uma internet de banda larga, então ele não consegue entrar no Meet, no Zoom, mas ele consegue fazer evangelização normalmente. Igual eu falei, é uma aula mais sintética, não dá para mandar tantas coisas assim, mas dá para ele estudar conosco todo domingo, todo sábado, o dia que vocês têm evangelização e mocidade na casa de vocês. E aqui a gente salva isso em PDF e você pode também ficar com a sua cruzadinha pronta, você não perde o seu histórico, tá? Esse seria o Genial. Como vocês perceberam, é bem parecido do Colorir. A única diferença é que o outro, ele coloca a oportunidade de você auxiliar aquela criança ou aquele adolescente a descobrir qual palavra que você está falando. No outro, o que tem de diferente é um nível de dificuldade pelo nível de idade daquela criança. Mas ambos são bem tranquilos de mexer. O manual está bem descritivo, bem cheio de fotos e setinhas para vocês fazerem. Tendo dúvidas ao montar ou como montar essa aula, eu fico à disposição de vocês para atendê-los. Podem me chamar no privado e a gente vai colocando na agenda e auxiliando com muito carinho e multiplicando esse conhecimento, principalmente aqueles que não têm internet. Oi, o pessoal pediu para você salvar de novo, ir lá no Genial e mostrar como salvar. Vamos voltar aqui então. Ó. Quando vocês entrarem no Genial, vai vir a descrição da dificuldade, né? Fácil, médio, difícil. Aí você clica aqui, ó, fácil, médio, difícil. Eu peguei o médio. Abaixo, eu coloquei a lista de palavras por linha, tá, gente? Então, a gente coloca uma abaixo da outra. Você pode colocar suas palavrinhas bonitinhas e você vem aqui, ó, criar. Quando eu crio, ele vem mostrando como ficou meu caça-palavras, que é aqui a mistura, as palavras que vão ser procuradas, e abaixo ele gera para mim o que? O meu gabarito. Onde estão essas palavras dentro do meu caça-palavras, tá? Kelly, mas eu não vou mandar o gabarito para minha criança ou para o meu adolescente, não tem problema. Você sobe de novo e você vem aqui, ó, em imprimir. Eu coloquei aqui em salvar como PDF. Tá vendo que agora não aparece meu gabarito abaixo? Aparece somente as letras e aparece as palavras que eu quero que esse evangelizado encontre para mim. Você pode salvar depois o gabarito e mandar para ele, mas de primeira você manda somente a mescla de letras com as palavras que você quer encontrar. A Débora falou que salvou e apareceu o gabarito. Vamos salvar então, gente. Deixa eu colocar no meu campo de trabalho. Né, gente? Eu ia sair com gabarito mesmo, né? A gente vem aqui página 1, né? São duas páginas. Isso. Então, vocês vão salvar só a página 1 e depois a página 2 vocês imprimem em PDF como gabarito, por isso. Tá? Problema de between entre o computador e a cadeira. A Marília perguntou, é possível acrescentar outros dados ao caça-palavras depois de montado? Cabeçalho, por exemplo? Não, você vai ter que refazer, mas você vem aqui criar novo. Quando você vem imprimir, ele já deixa você criar um novo. Aqui, ó, clique aqui para criar um novo.
Se você já chegou a montar e você quer esquecer alguma coisa, você vem aqui e cria um novo. Ele abre tudo de novo. Aí, infelizmente, você tem que montar tudo de novo. Ele não é igual o Kahoot, que deixa você editar depois de pronto. Nem ele, nem é do colorir. Mas como é pequenininho, né? Mesmo tendo que Mas editar ele é tudo de mais novo, dá tranquilo de certo. mexer, não dá trabalho para vocês refazerem, não, tá? Uhum. E é possível também você salvar em imagem, será? Fiquei pensando. Você salva em PDF, né, Pri? Como Depois imagem, pode tirar não. um print, né, do PDF. Sim, você pode tirar um print do PDF e aí você manda. Eu Uma salvo em imagem. PDF e mando para os meninos. Os meninos, principalmente mocidade, que é onde eu trabalho efetivamente, eles fazem isso normalmente. Já editam, já leem o texto, já faz, já manda para mim editado, feitinho, e já me retorna com essa interação via WhatsApp. Né? O número que eu tenho de offlines é menor, então eu consigo acompanhar com bastante tranquilidade. Ô, Ana, você perguntou como salvar em PDF, é porque a opção que aparece ali é imprimir. E aí, entre as opções Isso, de imprimir, tem a opção salvar em PDF. tem a opção de PDF. Você abre na sua impressora, você abre o Match Code, que é essa setinha para baixo, e ele vai te dar as opções de impressão. E aí você vai imprimir em PDF. Se não conseguir, tem como a gente também tirar um print daquela Tem tela, aqui, ó. né? No manualzinho, gente, deixa eu colocar aqui para Tem no vocês verem manualzinho, é verdade. novamente. Quer ver? Deixa eu só compartilhar aqui para vocês pegarem ela inteira. Vou mostrar o manualzinho que eu coloquei para vocês. Vamos colocar aqui tela inteira. Tá vendo? Vem como ele é. Criar, que é o criar seu caça-palavras. Aí ele vem criando com o seu gabarito. Tá vendo essa setinha vermelha? Ó? Imprimir. Aí vai abrir aqui para você, ó, destino. Essa setinha para baixo chama Match Code. Clica nela, aí vai aparecer a sua impressora. Você vai em salvar como PDF. Lembrando que vai sempre gerar 2 páginas, uma do exercício, a segunda do gabarito. Você vai mandar só a página 1. Depois você salva a página 2 como gabarito, você pode mandar para aquela criança ou tutor responsável ou para o seu adolescente de mocidade, tá? Mas podem distribuir à vontade, sem medo de ser feliz, e pode se jogar nas palavras cruzadas, fazendo os meninos quebrar a cabeça com os textos aí, fazendo associações, colocando as sinapses deles para funcionar, porque eles dão de 10 a 0, que o cérebro está novinho, né? O nosso que está mais cansado. Coloca eles para trabalhar, aprender bastante. Agora, nós vamos chamar Vanessa e Paulo, eles são do Departamento de Juventude de Betim, né, do 27º CRE, da equipe da Heloísa, que vai conversar conosco também sobre opções de ferramentas, recursos offline. Então, Vanessa, Paulo, sejam muito bem-vindos. Boa noite, gente. Boa noite, tudo Boa bem? noite. A gente agradece a oportunidade de estar aqui, né, Paulo? A gente agradece bastante. A gente está aqui representando tanto o Departamento de Juventude como o Departamento de Infância também. Nós estamos aí na representatividade desses departamentos aqui de Betim, 27º CRE. Então, a gente veio falar aqui um pouquinho do que uma experiência nossa, né, aqui em Betim, e o que a gente desenvolveu em cima dessa experiência. Em reunião com alguns coordenadores de mocidade, né, eles questionaram sobre alguém com alguns jovens deles que não tinham esses recursos físicos, por exemplo, computador, celular, ou não tinham acesso à internet. Então, a gente surgiu uma ideia de fazer um projeto, né, de distribuição de kits. Esses kits, né, compunham livros, CDs, e que foram distribuídos para jovens com uma situação de vulnerabilidade maior, né? O Paulo vai falar um pouquinho mais para a gente sobre isso. Eu acho que... Pode falar, Vanessa? Acabou? Acho que a gente, no meio dessa pandemia, a gente acaba
percebendo umas coisas que às vezes a gente não, no presencial a gente não via. Muitas casas espíritas aqui de Betim, nossa região aqui, Betim região, praticamente toda a mocidade é de vulnerabilidade social, não tem condição de ter computador, não tem internet, tem alguns que não tem nem celular dentro de casa, quiçá televisão. Então, mediante a isso, a gente resolveu pensar um pouquinho sobre isso, sobre se era possível. Tinha, claro, aquele medo, né, do contágio, da a gente estar numa pandemia, claro, tem que ter certos cuidados. Então, primeiramente, eu queria dizer pela minha experiência, pelo que a gente pesquisou, porque a gente, né, foi atrás de recomendações e tal, é possível, sim, a gente fazer uma atividade que envolva entrega, que envolva a gente ir entregar para as pessoas com o mínimo, do mínimo mesmo de um risco de contágio ali. A gente, é possível a gente ainda levar essa mensagem para essas pessoas que não têm condições, como algo que pode ser um alívio para a pessoa que está ali, porque além dela estar sem condição de ir na mocidade, ela provavelmente está sem, às vezes está sem tipo de distração. Existem jovens que, assim, que vivem em casas muito pequenas, em lugares muito fechados, não tem lugar para sair direito, então eles estão ficando em casa ainda. Então, ao levar essas atividades, esse tipo de coisa, a gente consegue trazer um certo conforto também, um divertimento para a pessoa que está passando por um momento difícil. E às vezes mais difícil que, acho que, por exemplo, que eu consigo imaginar, que eu não passei. E jovens também que estavam em um processo que buscava refúgio em outras coisas, né? Os coordenadores falaram para a gente, que a Vanessa falou, que assim, a situação estava se complicando em algumas mocidades, e então a gente tem esse olhar, e aí a gente está aqui aprendendo várias atividades, aí teve a da cruzadinha, do caça-palavras, e isso tudo pode ser usado no modelo de entrega que você combina. A gente trabalhou como AME, aí eu vou apresentar aqui para vocês, como AME fazendo esse kit para todas as mocidades que a gente achou, que a gente entrou em contato e viu que tinha essa necessidade. Aí a gente começou aqui numa reunião de coordenadores de mocidade, fomos vendo sobre essa questão da demanda, porque tinha essa falta de acesso. E aí a proposta foi o seguinte: a gente queria ter a ação evangelizadora, prosseguir com essa ação e manter o vínculo. Assim, às vezes, tantas vezes, o jovem desconectado, e no caso foi do DJ, esse projeto, o jovem estando desconectado da casa espírita, isso pode, né, esse vínculo é muito importante. E pensar também na volta, né, um jovem que sabe que ele foi lembrado durante todos esses meses, um jovem que teve o coordenador que foi lá levar um papelzinho, uma mensagem, um textinho para ele, durante esses meses, faz uma diferença. E entreter a pessoa mais sadiamente, que a Vanessa falou aí, tinha jovens que a gente tinha notícia que estavam indo para uns caminhos não muito legais. Então, a gente veio com duas alternativas. Um livro, que a gente escolheu um livro que desse para uma pessoa que está, assim, com uma base muito baixa, tipo assim, porque muitos dos jovens que a gente tem hoje aqui não vêm da evangelização, então eles não tiveram evangelização. Então, como é que a gente ia dar uma coisa que exigia um entendimento muito avançado da doutrina, e também, às vezes, o jovem tem dificuldade de leitura, então a gente escolheu um livro que fosse mais simples, e junto com um CD, que é uma tentativa mesmo com algumas músicas que a gente achou, para que, às vezes, existe aquele equipamento que dá para levar, que tem na casa do jovem, e dá para a gente levar com isso. A gente fez... O jovem tinha que estar em vulnerabilidade social, então a gente foi conversando com o coordenador. A falta de acesso à internet e aparelhos eletrônicos era um critério, porque a gente queria realmente que esse projeto chegasse nas pessoas que precisavam. A gente precisava de alguém, de um intermédio ali, então o coordenador ele tinha que ter contato com os jovens. A gente olhou para essa faixa etária aí, né, porque como a gente vai trabalhando na juventude, e esse livro era direcionado para a juventude, a gente olhou isso. Às vezes, quando tinha mais jovens por
por núcleo familiar, isso é uma estratégia para atividades também. Às vezes dá para você mandar um texto e 2 atividades, porque tem 2 jovens na mesma casa, dá para você fazer uma ponderação ali. E quais aparelhos eletrônicos que o jovem possuía. Porque, claro, se a gente vai mandar um CD, a gente está esperando que o jovem tenha algum aparelho para reproduzir o CD. Talvez seja mais fácil de arranjar, o coordenador consiga levar, emprestar, e etc. Aí foi, a partir dessa pesquisa que a gente fez, a gente escolheu esse livro e esse CD, e que tinha uma leitura fácil e atrativa. É meio que incitar o jovem a procurar outros conhecimentos e a se cativar mais com o conhecimento doutrinário. A gente fez claramente, a gente leu o livro, a gente ponderou de acordo com o que a gente achava melhor, e estando dentro das orientações doutrinárias, a gente achou que era uma boa opção. Procuramos parcerias com a editora, a gente conseguiu um desconto, e aí o colegiado do Departamento de Juventude custeou grande parte do projeto. Então, isso foi um projeto feito pela AME. Foi entregado ao coordenador, e o coordenador levou ao jovem. Depois de 2 meses, a gente fez uma pesquisa e o resultado foi incrível. Os coordenadores falaram que os jovens amaram, que teve realmente uma mudança. A estratégia, por exemplo, além de levar o kit, tem muitas casas que têm distribuição de cesta básica. Então, padronizar como um item básico para a pessoa também é o conhecimento, também é a atividade doutrinária. Então, a gente inserir ali atividades doutrinárias, seja desenho, seja texto, seja... Isso, dentro da cesta básica, isso é uma coisa tão fácil que dá para a gente fazer, que vai ter um efeito na vida do jovem, na vida da criança, na vida dos pais ali que vão estar vendo a criança e o jovem fazendo alguma coisa diferente. Então, ver que isso é possível, a gente mediar, a partir dos recursos que a gente tem aí, continuar a ação evangelizadora independentemente do que está acontecendo, né, ao nosso redor. Só uma coisa que a gente esqueceu de falar é que no kit também a gente colocou uma máscara dentro. A gente pensou também, a gente não conseguiu, né, foi doações, mas a gente pensou também em se realizar próximos projetos, fazer esses kits também, porque a gente percebe que algumas famílias, realmente o recurso financeiro é muito escasso. Então, colocar uma máscara, colocar um pouquinho de álcool em gel dentro do kit também, se possível, é legal também fazer. Você está utilizando com a segurança, né, para distribuir o kit, você está incentivando também, né, ajudando nesse momento de pandemia. Aí, agora você falou do jornal, Vanessa? Assim, a gente falou também que estamos também na área de infância, né? Eu só vou apresentar, beleza. A gente também está junto na área de está presente. E a gente preparou esse jornalzinho, como o Paulo disse, para ser distribuído, né? A gente preparou, imprimiu, e aí são 2 páginas, depois o Paulo mostra a outra aí. A gente conseguiu imprimir em casa mesmo esse jornalzinho, foi bem simples, né? Com todos os cuidados possíveis, né? Com a higienização, usando máscara, usando luva. E a gente também colocou 2... Passou uma rota. Colocou 2 giz, né? Para colorir. Cada pacotinho, cada kit, vinha com 2 giz para colorir também, para as crianças. Foi entregado aos coordenadores, alguns utilizam também de tarefas que já acontecem, como entrega de cesta básica, para fazer essa entrega também de jornalzinho de kit. Algo bem simples assim, bem fácil de fazer, né? O jornalzinho foi bem tranquilo, Paulo. E que vai trazer diferenças, né? Para dentro do lar, igual a gente viu com as respostas que a gente teve do kit. Do jornalzinho a gente não teve essas respostas ainda, não, porque é algo mais recente, mas provavelmente esperamos ter respostas positivas e provavelmente teremos. E é uma coisa bem tranquila de fazer, a gente coordenou, fez no grupo lá dos evangelizadores, a gente foi,
não, a gente imprimiu, vamos enviar e tal. A gente, inclusive, por exemplo, a gente fez um ofício da AME, declarando todos os cuidados que a gente teve ao fazer o projeto. Então, assim, a gente filmou a Heloíse, que no caso estava responsável por imprimir, com máscara, com luva, tudo bem arrumadinho, porque a gente quer passar essa segurança também. Então, se o coordenador vier a questionar a gente está lá, assim, olha, a gente fez de tal forma, e a gente recomendou para eles fazerem a mesma coisa. Quando eles forem entregar, usar máscara e etc., com uma forma que é possível. Lá no PAD tem a apostila do DAGE, de Belo Horizonte, que tem, assim, um monte de exemplos de coisas que se dá para você fazer. Tem... eu ouvi alguém falando aqui de diário, mas lá tem, tipo, uma ideia de calendário que dá para você fazer. Tem várias coisas, vários exemplos lá de formas de fazer e lidar com como que faz com o WhatsApp. Então, assim, formas de você fazer isso para quem não tem esse acesso que a gente está tendo aqui agora, no Google Meet, no Zoom e etc. É essa ideia que a gente quer passar aqui, da possibilidade de trabalhar independentemente da condição financeira. E nesse momento, igual a Pri falou, né, o importante é pensar num bem maior e não deixar ninguém para trás, né? Porque todos são importantes e mostrar para o outro que ele está acolhido também de alguma forma, né? Não só quem tem o acesso a esses recursos digitais, mas aqueles que também não têm, que eles estão sendo acolhidos e que eles são importantes também para a construção desse movimento. Gente, eu queria fazer um comentário sobre o trabalho de vocês, Edvetim, que ele surgiu rápido, né? A Elo, inclusive, teve a mobilização que partiu de vocês, ou seja, a importância de se reunir os coordenadores das atividades nesse momento é primordial, porque às vezes não faz parte da minha mocidade esse contexto. Não, todo mundo tem celular, eu fico ali preocupada do menino acordar, entendeu? Para ele participar da atividade. Aí eu não me preocupo tanto com isso, mas aí quando a gente se une, a gente vê as demandas em geral, a gente começa a se ajudar a ter ideias, né? Então, não surgiu só de vocês o departamento, né? Foi das próprias mocidades. E aí, em conjunto, a gente vai crescendo. E a gente também conversar aqui, né? Minas Gerais e agora online, Brasil, o mundo, que a gente vai se entendendo nessa necessidade e tendo ideias para cada tipo de público. Então, não, com o jovem a gente vai mandar ali um livro do André Luiz. Não vai atingir aquele jovem, o livro do André Luiz, né? Então, você tem que saber o seu público-alvo, né? Seu contexto, porque que realmente vai ser uma ferramenta evangelizadora ali. E foi essa pesquisa que vocês fizeram, né? Para ser uma leitura leve e convidativa, que faça ele ter mais vontade de ler outros livros. E aí cada um pode pensar no seu perfil do seu jovem. E o material que está lá no Padlet, que Belo Horizonte fez, tem essas sugestões, como vocês falaram, né? Além dessas também, de vocês que a gente colocou lá, tem relacionadas a esse material que a Kelly mostrou, né? De cruzadinha, caça-palavras, de você fazer uma ligação no telefone fixo mesmo, né? Para conversar, como é que tá? Tudo bem? Isso também é uma ação evangelizadora, né? Então, para a gente mobilizar, tá vendo? É mais para inspirar a gente a arranjar soluções, né? E se inspirar nas ações que o pessoal já realizou e tem resultados concretos, que é o mais legal de Betinho. Eles já fizeram, já recolheram resultados e disseram, vale a pena, né? É uma coisa bacana. Isso aí, gente. Amigos, gratidão pelo dia de hoje, foi muito gostoso. Espero que vocês estejam conosco aqui amanhã. Nós vamos tirar a nossa foto após a prece, né? Para a gente conseguir manter essa harmonia gostosa. Mas eu queria pedir para vocês acessarem o nosso Padlet, colocar as suas dúvidas, fazer a avaliação, é muito importante. Vocês vão perceber lá também que há um espaço para você deixar o material offline que você desenvolve. Vamos compartilhar os trabalhos lindos que nós estamos, né, construindo juntos. Amanhã a gente tem muita coisa boa. Novamente eu agradeço aos nossos instrutores de hoje, o carinho, a atenção, a sintonia de vocês conosco, foi tudo maravilhoso, tá bom? Aí eu vou chamar a Adilene, né, nossa coordenadora do 25º CRE, para elevar a nossa prece de gratidão a Deus, a espiritualidade amiga e a todos nós.
Boa noite a todos. Dá até um aperto no coração, né? A gente finalizar esse encontro, depois desse momento musical que tanto nos inspirou, depois de tanta coisa boa que aqui juntos a gente compartilhou. Nesse momento, vamos cada um, no seu aconchego, se entregar em oração, para que juntos, de nossos corações, de nossos pensamentos, possam sair uma luzinha e no alto se encontrar, agradecendo a Deus, a Jesus, pela oportunidade que aqui estamos tendo de encontrar esses corações afins, de encontrar, através dessa oportunidade da evangelização, a nossa edificação moral e espiritual. Jesus, nós pedimos a sua luz, para que ela nos conduza sempre nos caminhos do bem, do trabalho digno, para que, Senhor, possamos ser dignos e merecedores do título de vossos filhos. Pai, trabalhar para Jesus não é trabalho, é bênção, é oportunidade. Que sejamos gratos. E assim nos despedimos, recarregando as nossas baterias de boas energias, pensamentos positivos. Gratidão, Senhor, e até amanhã. Que assim seja, graças a Deus.